Fala galera, beleza? Bora falar do HCTR11, análise do dia 9 de 2 de 2025. Bora entender que prolongamento de D-Wave é esse que tá rolando, né? E ver no geral como tá a cara agora do atual portfólio desse fundo imobiliário. Vamos falar também do dividendo pago, indicadores e principais pontos envolvendo esse fundo imobiliário, beleza? Fica aí até o final do vídeo para não estar perdendo nada sobre esse FII. Então, aí sem mais delongas, bora lá para o conteúdo. Para começar aí, os principais pontos sobre a gestão que informou algumas coisas, né? Para começar, já houve o pré-pagamento antecipado desse CRI aqui. Agora resta a gente observar se esses 6,6 bilhões que estão entrando por caixa do fundo vai ser usado para estar comprando outros, para estar adquirindo outros CRIs, né? Ou se parte dessa grana vai estar voltando para o bolso dos cotistas. Então a gente vamos acompanhando e ver o que o HCTR11 vai fazer com relação a isso. Com relação a Wave, galera, ele informou o seguinte: 17 de janeiro ocorreram as Assembleias Gerais Titulares das operações GVI, Aquam Prime e Gramada BV, nas quais foi deliberado o prolongamento do prazo de waiver nas parcelas de amortização até junho deste ano. Nossa decisão foi tomada com base nos severos eventos climáticos que impactaram as operações de empresa durante o ano passado, adiando o plano de negócio do Gramado Parques e no fato de possuirmos CRIs corporativo da empresa. Então, assim, esses caras ainda pedindo para prolongar esse waiver aí, eles vão estar isentos de algumas obrigações, beleza? Não quer dizer que o fundo vai tomar um prejuízo, porque quando rola o wave tem reestruturação, tem novas metas aí de pagamento e tudo mais. Uma outra coisa interessante aqui em cima também, e que eu não comentei, é que a gestão deixa clara que nos demais ativos pertencentes à carteira do fundo não apresentaram alterações em sua dinâmica de pagamentos, portanto permaneceram predominantemente dentro do cenário de recuperação. Beleza? Então é aguardar, mais pra frente a gente vai ver também uma tabelinha para ver como tá essa questão. Mas a princípio, uns estão em recuperação, né? Aqueles casos é o IV aí. Uns estão finalizando o pagamento aí, no que foi no caso desse CRI acima. E os demais aí sem alteração no momento, beleza? Qualquer evento importante com relação a negociação e tudo mais, dentro disso a gente vai informando vocês. Então agora bora ver a cara do portfólio, já que a gente tá falando disso, né? Então tá aí atual 87, 85%, né? Tá investido em fundos imobiliários. Com relação à senioridade, né? Dos CRIs, e é interessante saber isso. 60% tá no nível sênior, ou seja, o HCTR11 está numa posição bem conservadora, né? E 31% só está na qualidade de subordinada, né? Ou seja, aí na posição mais agressiva. Então tá aí a atual carteira do HCTR11, tendo uma posição mais conservadora com relação a seus CRIs, beleza? Então seguindo, com relação ao indexadores, né? Tá aí 91% indexado sobre IPCA mais 10,5%, né? Então aí basicamente o HCTR11 falando atualmente, né? Surfando essa onda aí de tanto CDI quanto IPCA altos, né? Beleza? Seguindo aí. Com relação aos segmentos, né? 45% dos CRIs estão no segmento de multipropriedade, né? O que é interessante. E o segundo maior investimento em possibilidade de investimento seria o ramo hoteleiro, né? Vale salientar que essa questão de segmento de hotelaria é sempre sazonal, né? Vai ter tempo que vai estar melhor, vai ter tempo que vai estar um pouco pior, né? Período de férias dá aquela melhorada, em outro período fica mais fraco. Mas é só 25% que está alocado nesse cara. E 45% aí liderado por multipropriedades. Beleza? Essa é a cara de segmento do CRI. Galera, se esse vídeo tá sendo interessante para você, não esquece de
compartilhar esse conteúdo, dá o seu like aí, aciona a notificação para você não estar perdendo nada. Show de bola? Então, continuando. A cara da carteira de fundos imobiliários, né? Dos FIIs que o HCTR11 investe, tá aí liderando o XBX011 com 64%, seguido de HG11, beleza? Essa aqui é uma tabela interessante para a gente estar comparando com análises passadas, né? Como tá a cara da carteira hoje? Em dia, somente 17% dos CRIs. Em carência, 77%, né? Então é interessante que isso aqui vá se resolvendo com o tempo. Lembrando que carência em carência de juros é diferente de waiver, né? A carência de juros esse CRI tá aguardando alguma coisa terminar, como uma obra ou qualquer coisa do tipo assim que termine para começar a gerar lucro. De qualquer forma, não é interessante porque fica parado, fica um tempo estagnado, né? E se for levar em consideração como o crédito está caro hoje, esse tipo de porcentagem vai demorar um pouco ainda a diminuir, beleza? E 6% realmente estão inadimplentes. Então essa é a cara aí do HCTR11. Com relação à rentabilidade, HCTR11 comparado a outros índices, né? Bem ruinzinho aí. Tá aí menos 60%, quase menos 60 não, né? Menos 70% basicamente. Comparado a outros indicadores de desempenho, ele está rentabilizando bem ruim no momento, né? E isso a gente já entende por que tem acontecido. E com relação aos dividendos, né? No dia 15/1 ele pagou 0,69 por cota. E agora, se você tinha até essa 7/2 o HCTR11 na tua carteira, no dia 14/2, né? Daqui a alguns dias ele vai pagar 0,32 0,32 por cota, beleza? Então, galera, essa foi a análise do HCTR11. Qualquer outra novidade com relação a portfólio, negociação e reestruturação, seja lá como for, a gente traz aqui no canal para vocês, beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!